Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Excelente noite a você, como você está? Eu espero do fundo do meu coração que você esteja bem. Vamos para a reflexão bíblica do dia 4/12 de 2022. Mas antes vamos ter uma palavra de oração, vamos falar com Deus, amém? Senhor, nós te agradecemos por esse dia, Senhor, te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor, por nos ter sustentado, guardado, Senhor, protegido até esse momento, Deus, até esse instante, Pai. Nós te louvamos por isso. Muito obrigado, Senhor. Te pedimos, ó Deus, nessa noite, Pai, que o Senhor fale conosco através da Tua bendita palavra, Deus, através das sagradas escrituras, Senhor. Fala conosco. Meu Deus, coloca em nós cada vez mais, ó Deus, o desejo, Pai, de conhecer, ó Deus, os valores do reino, Pai. Valores esses que estão, ó Pai, explicitamente, ó Deus, demonstrados na palavra do Senhor, na Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Eu te peço ainda, Senhor, que o Senhor encontre, Pai, corações, ó Deus, dispostos, ó Pai, em ouvir, ó Pai, e assimilar a Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, que o Senhor me use, ó Pai, tão somente como instrumento para transmitir as Tuas verdades, ó Deus, em nome de Jesus também, Pai, porque nós somos apenas homens, somos falhos, cheios, ó Deus, de defeito, cheios do nosso eu, Senhor Deus, e se nós, ó Pai, nos preocupássemos cada vez mais em ser parecidos com o Senhor, ó Deus, muitos dos problemas da humanidade estariam resolvidos ou nem sequer existiriam, Pai. Essa é a grande verdade. Se a humanidade, ó Deus, conhecer os valores do reino, Pai, os valores das Tuas sagradas escrituras, ó Pai, eu creio, e é verdade, Pai, que o mundo não se encontraria como está, Senhor Deus. Usa-nos, ó Pai, como canal, ó Pai, de transmitir estes valores, ó Pai, sem desvios, sem erros, ó Pai, sem mácula. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês que porventura venham a assistir essa reflexão bíblica, o título da mensagem dessa noite: a fé, a esperança e o amor na evangelização. A fé, a esperança e o amor na evangelização. Se você tiver a palavra de Deus aí próxima a você, eu o convido a abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 12, apenas o versículo 31. Depois, ainda neste livro, nós vamos ler o capítulo 13, apenas o versículo 13. 1 Coríntios 12, 31 e 1 Coríntios 13, 13. Olha o que diz a palavra de Deus para nós nessa noite. Versículo 31 do capítulo 12 de 1 Coríntios. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Esse é o apóstolo Paulo, é a carta do apóstolo Paulo aos irmãos da região de Corinto, da igreja de Corinto. E ele diz: eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Qual é esse caminho, meus irmãos? E no capítulo 13, no versículo 13, ele deixa claro: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor.
Esse capítulo e essa passagem já vem me acompanhando há algumas semanas, falando ao meu coração. Inclusive, na penúltima quinta-feira eu trouxe uma mensagem, exatamente essa mensagem, sobre estes textos. E se você desejar, eu o aconselho a ler também o capítulo 12 inteiro de 1 Coríntios, porque ali o apóstolo Paulo trata, e é um dos primeiros pontos que eu quero dividir com vocês essa noite. No capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele trata dos dons distribuídos à igreja através do Espírito Santo. Todos os dons para o exercício do sacerdócio na igreja, os dons distribuídos aos irmãos na igreja para que a igreja de Cristo seja edificada. Mas no versículo 31 desse mesmo capítulo, o apóstolo Paulo sinaliza: há ainda, além de todos esses dons relatados no capítulo 12, algo infinitamente maior que eu quero mostrar para vocês. E quando você também ler o capítulo 13 de 1 Coríntios, do versículo 1 ao 13, você verá que o homem, ele pode ser ou pode fazer inúmeras coisas, mas se em todas elas ele não tiver o que está relatado no versículo 13, que é o amor, é pura religiosidade. É eu, por exemplo, querendo pregar a vocês, mas sem amor. Sem amor. Significa dizer que isso é pura religiosidade, são apenas ritos. Mas o objetivo da nossa pregação, e o Senhor sabe disso, é que a nossa mensagem alcance, através do amor, sim, do amor de Cristo, o maior número de almas possível. Por isso que no versículo 13 ele fala: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior destes é o amor. E esse é o caminho infinitamente maior que o apóstolo Paulo menciona nesse texto, porque, fazendo um paralelo com o ministério de Cristo, tudo que o Senhor Jesus Cristo passou nessa terra foi por amor a nós, foi por amor a mim, e foi por amor a você, e foi por amor a essa humanidade a qual eu me referi no início na oração, que está carente dos valores do reino. E por isso nós nos encontramos nessa situação toda que parece não ter saída. Não sei se você tem essa percepção, mas existe uma saída, porque o apóstolo Paulo menciona um caminho infinitamente maior, e esse caminho é Cristo, tal como está registrado no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esse, meus irmãos, é o caminho infinitamente maior, mais excelente do que tudo aquilo que nós podemos conceber em vida, ou podemos intuir. Esse é o caminho excelente de Cristo. E aí, por que o título da mensagem é A Fé, a Esperança e o Amor na Evangelização? É porque é na evangelização em que nós precisamos de muito amor.
peço perdão a vocês, de muita fé e de muita esperança é na evangelização, e vocês verão no desenrolar dessa mensagem que é necessário a fé, a esperança e o amor na evangelização. Por que a fé? Por que a fé? Mencionada aqui em Coríntios. Porque iremos, na grande maioria das vezes, evangelizar exatamente por fé, ou seja, acreditando que algo impossível pode acontecer na vida da pessoa que nós estamos dedicando a nossa evangelização. É necessário fé, porque a fé é exatamente como está relatado ali em Hebreus. A fé é acreditar nas coisas que não se podem ver, é materializar por fé aquilo que ainda não ocorreu. E é por isso que quando nós evangelizamos, quando nós pregamos, é necessário fé, porque na grande maioria das vezes em que eu evangelizei e que muitos outros evangelistas tomaram essa iniciativa, o cenário e as situações eram de destruição. Pessoas que nós evangelizamos estavam em situações de ruína, com suas vidas abaladas, muitas vezes destruídas, lares destruídos. Mas no momento em que nós, por fé, pregamos a palavra de Deus, a vida dessas pessoas foram transformadas. E eu acredito que uma nação pode ser sarada, transformada, à medida em que nós evangelizamos e ensinamos os valores do reino de Deus. Assim, de fato, nós teremos uma nação, nós teremos a humanidade tendo como rei o Senhor Jesus, e tão somente Ele. Porque nós precisamos de esperança, porque é necessário crer e confiar. Veja o que o Senhor falou ao meu coração. É necessário crer e confiar que a semente da palavra irá germinar. A semente da palavra de Deus que nós lançamos, ela irá germinar no tempo oportuno, no tempo de Deus. Um semeia, o outro cuida, e o Senhor dá o crescimento, o Senhor faz florescer, o Senhor Jesus. Avançando um pouco mais, por que nós precisamos do amor na evangelização? Principalmente esse amor citado aqui pelo apóstolo Paulo, porém o maior destes é o amor. Porque na evangelização é necessário investir, eu não vou usar a palavra aqui gastar, é necessário investir tempo e esforço no discipulado para consolidar a fé daquele que você se propôs a evangelizar segundo a orientação do Espírito Santo dada por Deus. É necessário ter muito amor. Eu me lembro dos próprios cuidados que tiveram comigo, quanta esperança, quanta fé tiveram e quanto amor principalmente tiveram na minha evangelização, para que eu viesse a ter a minha fé consolidada no Cristo vivo. E aqui estou há 20 anos. Isso começou a acontecer no ano de 2000
2002 e eu estou há 20 anos, graças a Deus, nessa caminhada. Sim, com defeitos, muitos, talvez muito mais defeitos do que talvez você julgue que tenha, porque para nós que pregamos a palavra de Deus, o rigor é muito maior. Existem nuvens de testemunha nos vigiando, esperando, muitas vezes, um deslize nosso para nos acusar, mas não tem problema. Eu aqui não estou justificando nada, é natural que nós tenhamos isso, como a palavra de Deus garante: a quem muito é dado, muito é cobrado. E nós somos cobrados, primeiramente, pelo próprio Deus, pela própria palavra de Deus. Mas eu quero seguir aqui dizendo de dois grandes exemplos, e eu faço questão de ler com vocês, no Evangelho de João, capítulo 7, se você tiver a palavra de Deus aí próxima a você, eu o convido, abra a palavra de Deus, tenha sede da palavra de Deus. Olha o que diz João, o Evangelho de João, capítulo 7, versículos 45 e 46. E você vai entender porque eu estou lendo essa passagem. Voltaram os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não o trouxeste? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Qual era o cenário aqui dessa passagem? Qual era a situação que ocorria aqui? Os sacerdotes enviaram guardas para prender Jesus. E Jesus estava pregando, falando de uma maneira bem didática a vocês. E esses mesmos guardas ouviram a pregação de Jesus. E eles voltaram sem capturar o mestre. E aí os sacerdotes que haviam enviado esses homens perguntaram: por que não o trouxestes? E eles simplesmente respondem: ninguém jamais falou como este homem. Cristo muda, a evangelização do Senhor Jesus muda o coração dos guardas que saíram para prendê-lo. Olha os efeitos práticos da evangelização feita através da fé, da esperança e principalmente do amor do próprio Cristo para com esses homens que saíram para prendê-lo. Eu quero deixar bem fixo isso, bem claro para vocês. Esses homens saíram com uma ordem expressa para prenderem Jesus, mas no momento em que eles ouvem as palavras do Mestre, seus corações inclinados para o mal foram inclinados para a luz, para o bem, para a coisa boa, para a coisa certa, aliás, a se fazer. E a coisa certa era não prender Jesus. Não prenderam Jesus, porque eles ouviram a evangelização na voz do próprio Senhor. Imagine você tendo o privilégio de ouvir o próprio Senhor Jesus pregar para você, falar para você. Não, irmão Leandro, cheio de defeitos, como eu disse, cheio de desvios muitas vezes, cheio de coisas que talvez não te agradem. E aqui eu tenho toda a coragem de me expor, porque no momento em que eu me converti, eu decidi não ser um religioso, mas ser uma carta transparente para aqueles que me ouvem,
para que em mim haja credibilidade. Percebe? É isso que o Evangelho faz conosco. Quando você se converte de fato, você tem coragem de admitir, publicamente ou não, para um grupo ou não, que você erra. Que você erra, mas que você tem alguém para recorrer. Que você não está perdido nesse limbo, nessas amarras. Você não está perdido. Você não está só nessa situação, seja de tristeza ou alegria. Não. Você tem a quem recorrer no momento de tristeza. E você tem a quem glorificar no momento de alegria. Porque a alegria vem do Senhor. E porque o resgate no momento da tristeza também vem do Senhor. Percebe? E o segundo texto que eu quero ler para vocês, do efeito prático da evangelização, está em Lucas, capítulo 23. Abra lá em Lucas, se você assim desejar, capítulo 23, do versículo 39 ao 43. É uma das passagens preferidas minha, magníficas. Olha o que diz Lucas 23, do versículo 39 em diante. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro malfeitor, haviam dois malfeitores sendo crucificados ao lado do Senhor Jesus. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sobre igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. E no versículo 43, o Senhor Jesus Cristo dá talvez uma das respostas mais magníficas que nós podemos encontrar nas Escrituras. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, dia 4/12 de 2022, 20 horas e 53 minutos, hoje estarás comigo no paraíso. A palavra de Deus falando a você. Mas o que mais chama a atenção nessa passagem é como o ladrão que foi salvo, no caso aqui, sabia sobre Cristo. Ele era um malfeitor, ele era um ladrão. Eu tenho certeza, meus irmãos, que ele sabia sobre Cristo, ou por alguém que havia falado de Cristo a ele, ou ele próprio ele ouviu do próprio Cristo, tal como os guardas que nós vimos em João 7, 45 e 46. Esses dois malfeitores, observe que o primeiro fala: salva-te a ti mesmo e a nós, mas ele falou blasfemando. Ele disse: não és tu o Cristo. Como que esse malfeitor que blasfemou contra o Senhor Jesus sabia que ele era o Cristo? E o segundo, como que o segundo ali crucificado pôde demonstrar temor ao Senhor, se em algum momento da vida dele ele não tivesse ouvido ou alguém evangelizando,
ou o próprio Cristo, certamente Ele ouviu. Por isso que é necessário a fé, a esperança e o amor na evangelização, porque o Senhor Jesus Cristo evangeliza exatamente aqueles que o traem. Percebe o tamanho do que foi feito na cruz do Calvário? O Senhor Jesus Cristo, Ele evangelizou, Ele pregou e Ele amou aqueles que o traíram, por amor da humanidade, porque a cruz, e eu escrevi certa vez, a cruz e o peso da cruz não era dele e nem para ele. Essa cruz tem o peso do meu pecado, tem o peso dos meus erros, mas o Senhor Jesus Cristo, como está escrito na palavra de Deus, que esse é um caminho infinitamente maior e, diria eu, incompreensível, porque o amor de Cristo é incompreensível, meus irmãos. Deus ama. Se você julga alguém como uma pessoa terrível, o Senhor quer essa pessoa também. Por isso que o amor de Cristo é incompreensível, e por isso que o apóstolo Paulo registra no versículo 31 do capítulo 12 de 1 Coríntios, que é um caminho infinitamente excelente. Não há explicação para esse caminho, porque se eu fosse evangelizar segundo o meu tamanho de justiça, minha régua de justiça, eu escolheria um grupo e deixaria outro de lado para evangelizar, mas o Senhor Jesus não faz isso. Ele não separa pessoas. A evangelização não é para um clube, para um grupo seleto de pessoas, não. É para todos. É para aquele que você acha o mais terrível. E aliás, é exatamente para esse. É exatamente esse que o Senhor quer. Porque a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso que esse caminho, o caminho de Cristo, é infinitamente maior. É incompreensível e assim o será. Porque a nossa mente não é capaz de mapear a mente do Senhor, de encaixotar o amor do Senhor, a sabedoria de Cristo. Nós não somos capazes disso e não seremos, porque é infinito. Por isso que agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Por isso nós falamos do amor de Cristo. E eu venho, principalmente, meus irmãos, nessa época que nós estamos vivendo, eu tenho orado e buscado de Deus: Senhor, nos dá uma saída, nos dá uma direção dessas situações todas, nos dá compreensão. E Ele tem me dito claramente: meu filho, se você ensinar os valores do reino às pessoas, a tua rua será modificada. A tua rua sendo modificada, o teu bairro começa a ser modificado. O teu bairro sendo modificado, começará a contagiar a tua cidade. A tua cidade vai contagiar o teu estado contagia o teu país contagia o mundo. Valores do reino
os valores judaicos cristãos, relatados e registrados nos 5 primeiros livros da Palavra de Deus, os 10 mandamentos do Senhor Jesus, registrados também nos 5 primeiros livros da Palavra de Deus, os 2 mandamentos do Senhor Jesus e o maior e o novo mandamento do Senhor Jesus: amar uns aos outros, assim como eu vos amei. Valores do reino irão transformar a nós mesmos. E não só de falar dos valores do reino, mas viver os valores do reino. É necessário que a humanidade volte-se a Deus e comece a viver os valores do reino, porque vivendo os valores do reino, nós refutaremos automaticamente tudo aquilo que não agrada a Deus e que nós sabemos e que nós temos consciência de que não agrada a Deus. A humanidade está sedenta dos valores do reino, e são por esses valores, e são esses valores que eu seguirei pregando a palavra de Deus até o último suspiro da minha vida. Fazem 20 anos e eu espero ainda ter mais 20 para falar desses valores. E eu espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa mensagem. E nós, ó Deus, fazemos o nosso apelo. Senhor, se há alguém que deseja, Senhor, receber o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, que essa pessoa repita comigo: Pai, eu me arrependo dos meus pecados, Senhor, e faço decisão por Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu congrego na Primeira Igreja Batista, aqui em Itupeva. A Primeira Igreja Batista fica na rua Antônio Tartaglia, Jardim Ana Luísa, Itupeva. No número 149, Jardim Ana Luísa, Itupeva. Nossas celebrações aos domingos são às 9h30 e depois à tarde nós também temos nossa celebração às 18 horas. Você é nosso convidado, faça-nos uma visita. Eu quero estar ali para receber você. Amém? Se você é de Itupeva e busca uma igreja para congregar, venha nos fazer uma visita. E se você não é de Itupeva, eu te aconselho, busque uma igreja cristã que prega a palavra de Deus, as genuínas escrituras, e comece a congregar. É bom congregar, é bom estar em comunhão com os irmãos. Amém? Um grande abraço a você. Eu espero reencontrá-lo na próxima reflexão bíblica. Ore por nós também, para que nós tenhamos força, ânimo, palavras para estar trazendo para vocês nessas reflexões. Um grande abraço, fique com Deus, excelente semana a você. Tchau.